Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 11ª aula de língua portuguesa. O livro ainda é o livro 1, unidade 2 e o capítulo 2, textos que ensinam, das páginas 63 a 66. Os itens abordados serão o número do substantivo e o uso de U e L no fim das palavras. As atividades desta aula serão mão na massa, páginas 64, 65 e 66, e a ficha de atividades, páginas 31 a 34. Vamos começar com a página 63, número do substantivo. Sempre que a gente fala de número, as pessoas associam geralmente a matemática, mas o número também é utilizado dentro da língua portuguesa. E nós temos o número do substantivo. Primeiramente, vamos lembrar o que é um substantivo, né? Que é aquela classe gramatical em que você dá nome a tudo, você nomeia seres, objetos, locais, né? E eles podem, também nós podemos trabalhar o número desse substantivo. O número do substantivo ele vai estar relacionado com o singular e o plural. O singular é quando você vai se referir a uma única coisa. Exemplo, bola é um único ser, uma única bola. E no plural, quando você se refere a mais de um ser, bolas, tá bom? Então, quando eu me refiro a mais de um ser, eu tenho o plural. E quando eu me refiro somente a um único ser, eu tenho o singular. O plural em nossa língua é marcado principalmente pelo S acrescentado ao final das palavras. Então, assim, geralmente, nós adicionamos o S no final de uma palavra quando nós queremos fazer o plural dessa palavra. Mas isso não é uma regra única. Existem, por exemplo, palavras que já terminam com S. Existem, por exemplo, palavras em que você vai adicionar o ES, palavra em que você vai trocar alguma coisa por outra. Então, essa não é uma única regra. Geralmente, a gente associa ao uso do S, mas isso não vale para todas as palavras. E aqui nós vamos ter como exemplo, retirado do texto, vamos ter que aprender a cuidar da água. A coisa mais importante é manter as nascentes, os rios, as lagoas limpos e protegidos. A gente pode perceber que realmente nesse trecho, né, que indica a quantidade de 2 ou mais elementos, a gente tem uma marcação desse S. A gente pode perceber que o S, que está grifado em negrito, um pouco mais escuro, ele é adicionado a essas palavras para representar que está sendo utilizado mais de um ser, ou seja, que está no plural. Mas não basta apenas isso, pois nem todos terminam com vogais A ou O. Conforme a terminação do substantivo, o plural será feito de uma forma diferente. Ou seja, nós não temos uma única regra para o plural das palavras. Vai depender da terminação da minha palavra para que eu possa realmente adicionar o plural de maneira correta. Então, vamos aqui para algumas regras, de acordo com a terminação dos substantivos. Os substantivos que terminam em S, Z e R vai formar o plural acrescentando o ES no final da palavra. Exemplo, freguês, fregueses, luz, luzes, cicatriz, cicatrizes, cor, cores e dever, deveres. Lembrando que na palavra freguês para fregueses, ela vai perder o acento, regra de acentuação. Enquanto a palavra freguês é uma oxítona terminada em S seguido de S, por isso tem acento, a palavra fregueses é uma paroxítona terminada em S seguido de S, que não tem acento. Então, ela, nesse caso, ela vai perder o seu acento. Os substantivos terminados em AU, EL, OL, você vai retirar o L e adicionar o IS. Exemplo, matagal, matagais, papel, papéis. Lembrando que em papéis você adquire, ele vai ganhar um acento. Em papel ele não tinha. Lençol, lençóis, também ele vai ganhar um acento. Bom, gente, o ão, a gente tem que ter cuidado. Na maioria das vezes, o ão é trocado por ões, mas nem sempre isso vai acontecer. Olha aqui o exemplo: leão, leões, coração, corações, balão, balões, botão, botões. Mas existem alguns substantivos que terminam em ão que vão formar um plural diferente. Então, nem sempre vai ser ões, alguns vão para ãos. Exemplo, irmão, irmãos, grão, grãos, cidadão, cidadãos. Gente, muito cuidado com cidadão. Muitas vezes eu escuto pessoas falando cidadãos, mas está errado, é cidadãos.
bênção, bênçãos. E alguns nós vamos formar esse plural com ães. Exemplo, pão, pães, alemão, alemães, capitão, capitães, guardião, guardiães. Também nós temos o plural de guardião em forma 2 plurais, tá, gente? Então, guardiães e tem guardiões, também está correto. Na página 64, mão na massa, primeira questão. Pesquise qual é o plural dos substantivos a seguir. Vamos lá. Capitão, capitães. Vilão, gente, pode ser 2. Vilãos ou vilões. Refrão também pode ser 2. Refrãos ou refrães. Cristão, cristãos. Vulcão, vulcãos ou vulcões. Mamão, mamões. Chão, chãos. Espião, espiões. Cão, cães. Mão, mãos. Cidadão, cidadãos. Corrimão pode formar de 2 maneiras, corrimãos ou corrimões. Pão, pães. Grão, grãos. E guardião, como eu havia falado, de 2 maneiras, guardiões ou guardiãs. Anão, anões. Agora nós iremos falar sobre o uso de U e L no fim das palavras, página 64. Bom, gente, o que mais dificulta a utilização do U e do L no final das palavras é que elas têm um som muito parecido quando nós iremos pronunciá-las, certo? Por exemplo, comeu, papel. Uma termina com U e a outra com L e é bem parecido o som na hora de pronunciar. Então, vamos lá para o uso da letra U. Bom, gente, a letra U é utilizada sempre no final de um verbo. Esse verbo ele vai indicar uma ação que aconteceu no passado. Exemplo, comeu, resolveu, esperou, andou, brincou. Então, quando as palavras terminam com U no final, elas vão estar sendo relacionadas a um verbo. Tielânia são todas? Não, claro que não, né? Mas na maioria das vezes, essas palavras, quando elas terminam com U, tá bom? Elas estão relacionadas a um verbo. E nós podemos perceber que o U ele tem um som mais fechado. Observem a pronúncia. Comeu, tá vendo? Comeu. E já na letra L, nós podemos perceber que ela vai ser utilizada no final de um substantivo. Já não é mais um verbo, é um substantivo. Exemplo, mel, coronel, farol, papel. Ou também ela pode aparecer no final de um adjetivo. Legal, amigável, gentil. E por mais que ela seja muito parecida com o som da letra U, o L ele é um som mais aberto. Olha a diferença. Comeu, né? E papel, pel, meu, né? Tá bem diferente. Até mesmo a palavra meu e mel. Meu, mel. Olha a diferença. Meu é com U e mel é com L. Apesar dessas regras, gente, é substantivos que são escritos com U no final. Como eu falei, nem toda palavra que termina com U é necessariamente um verbo. A gente tem a palavra meu, como eu acabei de falar, que é um pronome possessivo. Céu, pneu, museu, mingau, chapéu. Então, olha só, aqui ele está pedindo para a gente reler essas informações. Uma grande quantidade de risos já morreu por falta de cuidado. Muitos países hoje já enfrentam sérios problemas de água potável. Olha a diferença, morreu, tá mais fechado, morreu. Potável, véu, tá vendo? Ele fica mais aberto. E aqui nós iremos completar as palavras com L ou com U. Página 65, mão na massa. Resolveu, olha como é fechado, veu. E é do verbo resolver, então é com U. Lavável, que no caso, né, algo que você pode estar lavando, a gente sabe que não é um verbo. Lavável, olha como é mais aberto, véu, é com L. Prometeu, com U. Horrível, com L. Visível, com L. Museu, com U também. Móvel, tá vendo, com L. Comeu, com U. Possível, com L. E escondeu, com U. Então, nós podemos perceber que todas que terminam com U, elas têm esse som mais fechado. E as que terminam com L, têm um som mais aberto.
Agora organize as palavras do exercício anterior em 2 grupos, de acordo com a letra final. Olha só, vamos aqui pronunciar todas com L para vocês perceberem como ela tem um som mais aberto. Visível, lavável, móvel, horrível, possível, incrível. E olha só as terminadas com U, como tem um som mais fechado. Resolveu, museu, prometeu, comeu, escondeu. Bom, lembrando que as terminadas com L, nesse caso aqui, gente, todas recebem acento porque são paroxítonas terminadas com L. E as palavras paroxítonas terminadas em L, elas recebem acento. Tiane, por que resolveu, para o museu, prometeu, não tem? Porque essas palavras terminadas em U, lembra que eu falei que o som é mais fechado? A sílaba tônica delas é a última. Então, elas são oxítonas, e as oxítonas terminadas em U não recebem acento, tá bom? Página 66, item A. Qual a diferença na pronúncia do som final das palavras dos 2 grupos? Bom, foi o que eu falei. As terminadas em L, ela tem um som mais fraco, um som mais aberto. E as terminadas em U, elas têm um som mais fechado, um som mais forte. Com relação à grafia, que é o item B, qual é a diferença marcada? Bom, gente, as palavras terminadas em L, elas são paroxítonas e por isso levam esse acento, né? Já as palavras terminadas em U, elas são oxítonas e não levam acento justamente por serem oxítonas terminadas em U. Por isso a gente fala que o L ele tem um som mais fraco, porque a sílaba tônica das palavras que terminam em L é a penúltima e não a última. Já nas que terminam em U, a sílaba tônica é a última. Por isso a gente costuma dizer que elas têm uma pronúncia mais forte, porque a última sílaba é mais forte. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Em caso de dúvida, teve dúvida em alguma parte dessa aula, algum momento, anota essa dúvida e tira essa dúvida durante as nossas videoconferências. Continuem acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!